Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e chegamos também em diversas regiões do país pela Max Cloud TV. Lembrando sempre que esse programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é ligado com saúde, mas envolve muita pesquisa também, que são as infecções alimentares. Mais especificamente, vamos falar da salmonela. Quem está conosco é a professora da Universidade de Passo Fundo, Laura Beatriz Rodrigues, ela que é também microbiologista. Professora, obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui na TV Passo Fundo. Imagina, Álvaro, eu que agradeço o convite e a gente sempre está à disposição para poder esclarecer dúvidas quanto a esse assunto. Salmonela, um assunto que lhe toma o tempo, o interesse já há alguns anos, né, professora? Sim, já faz mais de 20 anos que eu tenho pesquisado nessa linha, desde o final da graduação e também o mestrado, doutorado, e agora sigo com as linhas de pesquisa, né, com os alunos de graduação e de pós-graduação também. Não é sempre que a gente ouve falar o que vem à tona o assunto salmonela, mas em determinados períodos aparece, olha, aconteceu uma grande infecção alimentar, ou num restaurante, ou porque as pessoas foram para uma festa. Para a gente definir, as pessoas entenderem de fato, professora, o que dá para dizer da salmonela? É uma bactéria? Como é que ela age? Enfim, para que as pessoas possam entender de fato. Tá. Salmonela é uma bactéria. As bactérias, elas têm uma diferença, assim, de que elas conseguem se multiplicar usando os nutrientes dos alimentos, dependendo do tipo de bactéria. No caso, com a salmonela é assim. É diferente, por exemplo, de um vírus, que ele sempre vai precisar de uma célula viva, seja de um ser humano ou de um animal, para ele conseguir se multiplicar, né? Agora, as bactérias, quando elas... Tem algumas que são assim, tipo os vírus também, mas a salmonela em específico, ela consegue se multiplicar nos alimentos. E esse que é o grande risco, né? Quando o alimento está contaminado com essa bactéria, e principalmente assim, a questão de que se não tem uma boa condição de conservação, né, desse alimento. E essa bactéria, professora salmonela, ela é comum, por exemplo, a vida dela é no intestino dos animais? Onde é que ela vive, que ela se reproduz? Ela é uma bactéria que gosta muito do intestino de animais, mas ela também pode ficar em outros locais. No caso, normalmente, ela prefere, né, o trato gastrointestinal. Ela é uma bactéria que, quando a gente tiver, por exemplo, coliformes na água, que é aquilo que a gente fala da contaminação pelas fezes, quando não tem um saneamento básico adequado e contamina a água, ela vai poder ir também. Uhum. Tá? E uma coisa que é interessante é que a gente pensa muito na salmonela em aves, né? Mas tem uma infinidade, ou melhor, tem milhares. A última descrição, já faz alguns anos, já tinham caracterizado 2.640 salmonelas diferentes, que a gente chama assim na microbiologia de sorovares. E aí a gente vai ter algumas que gostam, no caso, só de seres humanos, que a gente tem aí uma doença que aconteceu muito no século XIX, no início do século XX, na época até antes desse período, principalmente quando não tinha um saneamento básico, um controle da água adequado, que é a chamada febre tifoide. Acho que as pessoas já... Era bastante comum, né? Inclusive nos livros de história a gente observa muito Isso, a febre tifoide. A febre tifoide é uma salmonela que só infecta seres humanos. Então, ela vai ser transmitida, assim, pela água, pelo contato, pode até ser pelo alimento, mas contaminado com fezes de seres humanos, né?
E era um flagelo, matava muitas pessoas com essa doença. E outras são salmonelas que gostam, tipo, ou só das aves, ou só dos bovinos, dos suínos. E elas são... Tem algumas que são as mais perigosas, no caso, porque elas transitam entre o nosso ambiente, em diferentes animais e seres humanos. Bem, essa questão que falavas a respeito de ficar muito comum com relação ao frango, a gente ouvia anos atrás muita relação da salmonela com o ovo, inclusive. Isso, com ovo sim. Falei da questão das aves, né? Tanto machos e fêmeas, no caso, tipo frangos, as galinhas, porque os galos, independente assim, de ser macho ou fêmea, ele pode ter no intestino. Só que a bactéria consegue chegar no ovário da galinha, onde vai produzir o ovo. E uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas acham que a salmonela vai estar só na casca do ovo pela contaminação com as fezes. Mas dependendo do tipo, ela vai poder já estar dentro do ovo. Então, quando o ovo estivesse formando. Estivesse formando. E aí, quando ela tiver, por exemplo, quando a gente tiver esse tipo de contaminação, o cuidado tem que ser na manipulação desses ovos. E não apenas lavar a casca. Tanto que lavar a casca do ovo para depois guardar nem é recomendado. Porque essa umidade que fica, ela é complicada até para estragar com outras bactérias e fungos. Porque o ovo ele tem poros que são microscópicos. E aí essa umidade vai poder prejudicar. O que seria adequado nesse caso a ser feito, professor? Os ovos de granja comerciais que têm inspeção, eles vêm já higienizados. Então, o correto é guardar os ovos, de preferência não na porta da geladeira, porque os ovos eles têm que ficar refrigerados num local que não tem tanta oscilação de temperatura. E aí na porta da geladeira é o local que a gente mais abre, né? Então, principalmente no verão é onde esquenta. Então, o ideal é você guardar os ovos dentro, né? Na parte que vai ficar mais resfriada. E se for querer lavar, imediatamente antes do consumo, né? Consumo de carnes, por exemplo, né? Seja de frango, seja carne bovina, suína ou uma outra variedade, ela pode estar contaminada também com a salmonela? Sim, ela pode, mas quando você consome uma carne bem cozida, né, com a temperatura interna adequada, a bactéria que estiver ali, não apenas a salmonela, né, ela vai ser eliminada, ela vai morrer. Porque o calor é um dos melhores fatores para eliminar as bactérias dos alimentos. Uma coisa que é muito importante, que a gente às vezes tem muito medo, né? Quando a gente fala, as bactérias, né? Os vírus, fungos e tudo mais. A gente tem muito receio dos micro-organismos quando a gente pensa em doenças. Mas a gente tem na nossa mão, no nosso interior, o que a gente chama de microbiota, que são micro-organismos que são benéficos. Até quando a gente fala assim, os lactobacilos, o uso de consumo de alimentos que têm micro-organismos que, por exemplo... auxiliam até no trato digestivo. Isso, tipo um iogurte, tem outros que já são probióticos, né, com os lactobacilos. Então, isso é muito importante para a nossa saúde. E aí, voltando ao alimento... Se um alimento é bem cozido, ele não tem risco de contaminar as pessoas que vai consumir aquele alimento. Mas qual que é o grande problema que nós temos? É a questão da chamada contaminação cruzada, que é quando a gente prepara uma carne que está crua e essa carne a gente tem a tábua, né, que na realidade a gente teria que ter as placas de corte que não são de madeira, que é o mais indicado. Se for algo com... Por exemplo, madeira, tu tem que ter aquele cuidado maior, o uso de jogar água fervendo, ter esses cuidados. Mas o ideal, né, é a gente usar os materiais de polímero, aquelas placas que são para isso. E se a gente usa a mesma tábua de corte, a faca, sem higienizar direito, ou na hora que você vai lavar, por exemplo, esse material, esses utensílios, respinga a água e tudo mais, tem uma chance de contaminação.
E como eu falei antes que a água também pode veicular as bactérias patogênicas, que a gente fala, as patogênicas são as que causam doença, né? Como a água também pode veicular, a gente também tem o risco de alimentos vegetais que não são bem higienizados. Tanto que a gente tem relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente a gente tem relatos de surtos de salmonela veiculados com tomate, com manga, com melão, com verduras. Então a gente... Não é só na parte da carne, do ovo, tem a possibilidade também... Existem legislações dentro do nosso país que fazem essa verificação, o controle com os padrões microbiológicos, que é o nome que a gente diz. Esses padrões, eles têm alguns que são para a indústria, que são, no caso dos produtos de origem animal, eles são regulados pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, e outros pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, que é para os alimentos que estão nos supermercados, nos restaurantes e tudo mais. E nós temos o controle da salmonela em vegetais, em alimentos prontos, em frutas. Então, o risco existe, mas não só vinculado com carne de frango e com ovos. Essa contaminação dos vegetais, ela se dá porque pela água que talvez seja utilizada, pela terra que recebe algum tipo de adubação, enfim? Isso, porque os adubos, né, que são os compostos orgânicos, eles têm um regulamento a serem seguidos. Eles não podem ter micro-organismos, então é muito importante os processos, por exemplo, para quem está no interior, né? Se tem um esterco, se tem a compostagem que usa, é aquele período para fermentar que fala. Porque esse processo, né, da compostagem ou da fermentação, por exemplo, de uma cama de aviário que é feita entre os lotes, isso normalmente o que ele vai fazer? Ele eleva a temperatura e mata os micro-organismos que estão ali, as bactérias. E aí, esses compostos orgânicos que são comprados, ou mesmo se você estiver no interior e for usar o seu, o ideal é que você faça esse processo, né, antes de colocar nos alimentos. E os compostos orgânicos que a gente compra, por exemplo, em agropecuárias, em supermercados, eles já costumam ter, né, todo esse controle. Já vem com essa situação mais controlada, né? Muito bem, nós estamos conversando com a professora da Universidade de Passo Fundo, Laura Beatriz Rodrigues. Ela é microbiologista. Uma das áreas que ela se dedica, que ela estuda, é a questão da salmonela, essa infecção alimentar causada por essa bactéria, né, as infecções alimentares causadas por essa bactéria. A gente está conversando sobre esse assunto. Nós vamos agora fazer um intervalo e voltamos na sequência. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa recebendo a professora Laura Beatriz Rodrigues, ela que é microbiologista, está conversando conosco sobre salmonela, bactéria que causa infecções alimentares.
Lembrando sempre que nós estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e também alcançando várias regiões do país pela Max Cloud TV. O programa estará disponível no site, no Facebook, no YouTube e também no Instagram da TV Passo Fundo. Professora Laura, para a gente retomar o nosso assunto, com relação então ao preparo dos alimentos. Carne já falaste no bloco anterior que ela precisa ser bem cozida, né? A questão do ovo, por exemplo, até porque tem a utilização dele com gemada, por exemplo, que é o ovo mais cru, a preparação de maionese, às vezes que as pessoas acabam utilizando também sem cozinhar o ovo. Isso pode provocar algum tipo de problema com a salmonela? Pode sim. Como eu falei antes, né, a salmonela pode estar dentro do ovo, não só na casca. Então, ela pode levar a se desenvolver naquele alimento, né, e causar doenças. O próprio quindim, que é um doce muito peculiar, né? Mas o quindim, ele é assado. Ele assa, daí não tem problema. Isso, a grande questão é quando você aquece essa gema, né? E aí ela elimina a bactéria. E também não quer dizer que todo ovo tem salmonela, não é isso. Tem um controle muito grande, né, por parte dos órgãos oficiais, tanto para a parte de aves de postura, como para consumo de carne de frango, de bovino, de suíno. Então, como eu havia falado antes, tem um controle sempre que a gente consome alimentos que estão dentro de um processo regulamentado, né, com inspeção e tudo mais, quando a gente fala em produtos de origem animal. Então, se você consome, como você falou, o ideal, tá? É claro que na nossa casa é mais difícil, mas se você quiser fazer algo que vá a um ovo cru, hoje em dia a gente consegue adquirir ovos pasteurizados no supermercado, que aí vem nas caixinhas, ele já passou por um processo térmico e ele tem um controle microbiológico. A gente tem só a gema, só a clara e ovos inteiros, né? Isso seria o ideal. Mas quando você vai fazer algo que tem o ovo cru, se você for aquecendo aquele ovo, você vai eliminar as bactérias que estão ali, né? E doces com ovos, até se você for pensar, uma ambrosia, você cozinha aquilo ali, então ele sendo feito de forma adequada, ele vai ser um alimento seguro. Tem que cuidar muito aquela questão, como eu falei, da contaminação com os utensílios, né? E também se a gente tivesse, o que não é indicado, mas se você fizer um alimento com ovo cru, o grande problema, ou melhor, o maior risco que se tem é se você não conserva este alimento de forma adequada. Então, normalmente, a quantidade se tiver salmonela, vamos começar por aí, se tiver, ela vai estar numa quantidade muito pequena. E aí o grande risco é se você preparar um alimento e deixar ele fora da geladeira. Se fosse fazer algo com um volume muito grande, colocar na geladeira, por exemplo, com a batata quente, sabe? O risco desses alimentos, quando são feitos com ovos crus, se você dá uma temperatura ideal para a bactéria se desenvolver, porque essas bactérias, elas gostam da temperatura próxima do nosso corpo, né? Cerca de 36 graus Celsius, mas então, elas crescem em temperatura mais baixa. Ela elimina, e se for cozido, por exemplo, elimina também. Cozido elimina, refrigerado você reduz a chance. Aí o correto, hoje em dia a gente tem várias receitas, se a pessoa for querer fazer uma maionese em casa com ovos cozidos, ou com leite, ou até as maioneses veganas, que acho que eu nunca fiz, mas acho que usa tipo grão de bico, alguma coisa assim. Então, o correto é você não usar ovos crus. E principalmente, hoje, os relatos que se tem do Ministério da Saúde, os principais casos de infecção alimentar são nas residências. A gente pensa muito nessas festas maiores, né? Mas tem que se ter um controle. E quando a gente pensa
nos estabelecimentos, por exemplo, restaurantes, cozinhas industriais, que a gente chama de unidade de alimentação e nutrição. Aí tem que ter um nutricionista também, que é o profissional que vai estar acompanhando essa preparação desses alimentos. E seguir, tem várias legislações em termos de controle, assim, desde o lixo, né, até dentro da cozinha em si. Então, existem várias maneiras da gente controlar, porque se fosse assim, a gente ia viver doente, sim, né, Álvaro? E as coisas não são dessa forma. Agora, só para eu complementar, o grande risco que se tem é que quando alguém uma empresa produz um alimento, ela não sabe quem vai consumir. Então, pode ser uma pessoa que está imunodeprimida, passando por um tratamento médico, ou uma pessoa com mais idade, ou muito novo. Então, como a gente não tem o conhecimento, se você está produzindo um alimento, tu tem que seguir os critérios das legislações que existem. Professora, do ponto de vista mais técnico, talvez na área de pesquisa que desenvolves, no momento que se localiza, por exemplo, a salmonela, como a fonte da salmonela, seja ela lá num alface que é colhido, num tomate que é colhido, ou no frango que é produzido em determinada propriedade. Existe uma questão técnica para chegar até esse local, por exemplo, e eliminar, por exemplo, a produção de frango, de gado, para eliminar a bactéria também, ou isso não existe? No caso, assim, se houver algo com contaminação, o indicado é levar aquele alimento para a indústria para realizar produtos que vão ser aquecidos, né? Que vão passar por um tratamento térmico. E em relação, assim, existem os controles para carne bovina, para carne suína, quando ela está saindo do abatedouro, quando ela está no supermercado. E na parte de produção de aves, né, tanto de postura quanto de frango de corte, e aí o que a gente tem antes de chegar no frango, né, que são as matrizes, as avós e tudo mais, existem várias legislações também para controle. E aí tem, da mesma forma que no início eu falei da febre tifoide, que é do ser humano, nós temos algumas salmonelas que são das galinhas, que é o que às vezes o pessoal fala, está com peste, que é o tifo aviário, né? A gente tem o tifo aviário, que é o que mais, assim, preocupa em termos de aves de postura ou matrizes, que é uma salmonela que chama salmonela gallinarum, né? E a gente tem a pulorose, que é a salmonela pullorum. Mas esse do tifo, né, das galinhas, ele só adoece galinhas, do mesmo jeito que a outra salmonela que eu falei, que é do ser humano, da febre tifoide, só adoece ser humano. E aí, quando a gente tem um tipo de salmonela que está no animal e que pode causar doença nas pessoas, que tem um risco maior. Aí, esses alimentos, né, principalmente quando estão na carne de frango, tipo, estão no aviário e tudo mais, existe um controle a ser feito, essa carne vai ser destinada a fazer produtos cozidos, então, para ter um controle, né, desse alimento, para que não chegue a doença na população. Mas só vou... Desculpa, o professor fala demais. Mas o mais importante é que tanto nas embalagens de carne de frango, por exemplo, vai estar ali escrito que este alimento não pode ser consumido cru ou mal cozido. E nos ovos também, tem que ser consumido cozido. Se dentro da sua casa você tiver esses cuidados na hora de preparar esse alimento para si mesmo ou para sua família, você vai conseguir controlar essa bactéria. Não tem como a gente garantir risco zero, né, professor? Não. Conviver com isso, mas saber que tendo esses cuidados, a gente consegue ter uma vida saudável sem problema dessas infecções. Isso, o perigo sempre existe, né? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, tipo, a gente pode estar atravessando a rua numa rua mais pacata, num ambiente que não tem tanto carro, ou numa avenida muito movimentada. Perigo tem nas duas, o risco é maior na mais movimentada. Então, se a gente tem essas medidas de controle, você vai ter um risco menor e, consequentemente, vai conseguir conviver, né,
de uma forma mais saudável com esses micro-organismos que tem por aí, que podem causar doença. Lembrando que a gente tem vários que são benéficos, né? Professora, nós temos 2 minutinhos para encerrar o programa, só para que as pessoas também fiquem cientes, nem toda infecção alimentar ela é causada pela salmonela. Não. Né? Para identificar isso, tem algum exame específico que as pessoas fazem? Como é que funciona? Sim. A primeira coisa é quando se tem um surto, algo que se suspeita, você tem que procurar uma unidade de saúde para notificar. E aí os órgãos governamentais eles vão fazer uma investigação. Aí são feitos exames tanto dos alimentos que ficaram do consumo, quanto das amostras clínicas das pessoas que ficaram doentes, que vão ter diarreia, que vão ter vômito. Então, é feito todo um processo investigativo para chegar realmente na salmonela. E é interessante pensar que a salmonela ela precisa se desenvolver também, por isso que é uma infecção dentro da pessoa. Então, demora um período. Não é algo que você vai consumir o alimento e imediatamente após vai passar mal. Tem esse período, então, para desenvolvimento. Professora Laura Beatriz Rodrigues, microbiologista, participou conosco do programa de hoje falando sobre essa questão da infecção alimentar pela salmonela, que é a área de pesquisa dela há bastante tempo já. Professora, foi uma satisfação lhe receber aqui na TV Passo Fundo. A satisfação é minha, Álvaro. Sempre à disposição e a gente, como professor, como pesquisador, a nossa meta é levar conhecimento, né? Então, podendo estar conscientizando, esclarecendo, tirando dúvidas, é a função que a gente tem. Então, estou sempre à disposição. Bem, obrigado a todos vocês também que nos acompanharam nessa edição do Passo Fundo News. Nós retornamos na próxima semana. Até lá!